Alô, você! Sejam bem-vindos à Física Pop, trazendo um pouco mais de conteúdo de física para você, numa linguagem bem próxima do seu dia a dia, de coisas que você já ouviu falar e gostaria de aprofundar um pouco. No episódio anterior, nós falamos sobre como o Torricelli mediu a intensidade da pressão atmosférica. Então, ao nível do mar, ele fez aquela experiência de pegar um tubo de aproximadamente 1 metro, encher totalmente com mercúrio e depois virar esse tubo dentro de um recipiente. Verificou então que o mercúrio desceu e parou numa altura de 76 centímetros, ou 760 milímetros. Fazendo isso ao nível do mar, ele concluiu, portanto, que o que equilibrava aquela coluna de mercúrio era exatamente a intensidade da pressão atmosférica. Então, este foi o valor que ele determinou. A pressão atmosférica ao nível do mar é equivalente a uma coluna de mercúrio de 760 milímetros. Se o Torricelli tivesse utilizado água no lugar do mercúrio, ele teria encontrado uma coluna de aproximadamente 10 metros, 10,3 metros aproximadamente. Então, isso quer dizer que a pressão atmosférica também é equivalente a uma coluna de água de 10,3 metros. Se uma pessoa, portanto, mergulhar no oceano a uma profundidade de 10 metros, ele estará recebendo um acréscimo de pressão sobre o seu corpo de uma atmosfera. Então, além da pressão atmosférica que atua na superfície da água, teria que somar mais uma atmosfera. Aí você poderia perguntar, mas a densidade da água do oceano não é maior? Essa pressão, então, não deveria ser maior? Olha, a densidade da água do oceano é um pouco mais que 1, mas ela varia muito, varia com o local, com a temperatura, com a profundidade. Então, vamos considerar que a densidade seja aproximadamente também 1. Então, se esta pessoa quiser mergulhar mais profundamente, ela vai precisar de equipamentos especiais, porque cada 10 metros que ela descer dentro do oceano, ela vai acrescentar uma atmosfera sobre o seu corpo. Então, até onde, que as pessoas, que o ser humano já foi dentro do oceano? Bom, nós temos os submarinos, que mergulham a profundidades relativamente grandes e temos também equipamentos especiais, tipo assim, seria um submarino, entretanto, no formato pequeno e muito mais resistente, que eles são chamados de batiscafo. E o homem começou, então, a pesquisar quais os locais ou qual o local que tem a maior profundidade no oceano. Esse local conhecido, até hoje é chamado de Fossa das Marianas. Ele está localizado no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, e ele tem 10.984 metros de profundidade, ou seja, quase 11 quilômetros. Então, este local, esse fundo das Marianas, dessa fossa das Marianas, foi atingido inicialmente em 1960 pelo batiscafo chamado Trieste. Era um batiscafo da Marinha Americana e nele estava então um tenente americano e um cientista suíço chamado Jacques Piccard. Eles passaram 20 minutos lá no fundo do oceano e essa expedição durou aí 9 horas. Bom, nesta ocasião, quando eles estiveram nesse local, eles não puderam registrar por meio de fotografias ou fazer um filme, porque as janelas do batiscafo elas foram muito reduzidas
a tamanhos próximos de uma moeda para resistir à intensa pressão que tinha sobre o batiscafo. Então, por esse motivo, não tem registros. Em 1995 também, esse ponto foi atingido por um submarino robô japonês. Em 1985, foram localizados os destroços do Titanic, né? A uma profundidade de aproximadamente 3.800 metros, por meio de um mini submarino. E o Titanic, né, você sabe, ele afundou na noite de 14 de abril de 1912, na viagem inaugural, quando ele colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico Norte. Bom, então, nesta ocasião, foram feitas descobertas históricas, porque comprovaram que, ao contrário que muitos pensavam, havia vida a essa profundidade. E os pesquisadores, né, que fizeram, né, essas descobertas foi o Ballard e o Foster. E então eles, pelas análises das amostras que eles coletaram, né, foi feito aí por um robô, né, um mini robô, ele comprovou então que existia, né, a existência de vida marinha milhões de anos antes da vida na superfície da Terra, né, superfície terrestre. Então, na fossa das Marianas, há um incalculável número de espécimes vivos que são muito desenvolvidos e adaptados a essa pressão absurda, né? Então, lá tem vida nessa profundidade de quase 11 quilômetros. E os registros, né, puderam também verificar que, com a comprovação, né, dessas vidas, houve uma mudança, né, muito grande na evolução da vida no planeta e abriu novas linhas de pesquisa. Mas, em março de 2012, um cineasta canadense chamado James Cameron, ele desceu sozinho até a Fossa das Marianas, também em um batiscafo. E para fazer essa expedição, ele precisou aí de 7 anos, né, para organizar, e em apenas 3 horas ele desceu a 10.998 metros de profundidade. O James Cameron é um cineasta, produtor, roteirista, e ele estudou física, estudou línguas, filosofia, mas não conseguiu concluir nenhum curso superior. Mas ele investiu muito na exploração do fundo dos oceanos. E tanto é, né, que essa empreitada que ele conseguiu nas Fossas das Marianas, lhe rendeu-se muito material, né, muita gravação. Ele é um grande produtor de filmes, né, e podemos citar aqui O Exterminador, né, o filme Titanic, Aliens, os filmes de Avatar, né, esses dois mais recentes que vocês também devem conhecer. Bom, teve também uma outra viagem, né, em 2020, de um veículo submarino não tripulado, autônomo, né, ele foi até as Fossas das Marianas também e chegou a 10.028 metros, foi o registro que eles tiveram. E ele funcionava totalmente autônomo e utilizou, né, elementos de inteligência artificial para poder se desviar dos obstáculos até chegar lá, fazer fotografias, gravar vídeos, né, e fez vários estudos também do ambiente marinho. Bem, pessoal, mas além dessas viagens, né, vitoriosas que o homem fez a este local, né, a Fossa das Marianas, também tivemos acidentes, né? Podemos citar, por exemplo, o caso do submarino Titã, que em junho de 2023, 5 pessoas, né, incluindo aí o milionário paquistanês, seu filho, eles tentaram ir visitar os destroços do Titanic. E
eles, infelizmente, né, todos morreram, porque o submarino Titã, ele implodiu, ou seja, ele foi totalmente comprimido. Eles chegaram a uma profundidade de 3.700 metros. Então, devido aí à pressão, a 3.700 metros, um cálculo rápido, né, mais de 370 atmosferas, e já suspeitava que este submarino tinha problemas de segurança. Então, teve esse acidente fatal. Bem, uma outra coisa assim também relacionada à pressão, que eu gostaria de deixar registrado aqui para vocês, e aqueles que interessarem pesquisarem também um pouco, é sobre a construção de pontes dentro d'água, em rios, às vezes de grande profundidade, e no oceano. Então vocês veem essas maravilhas de pontes que temos, né, mundo afora. Aqui no Brasil, né, tem várias em rios, tem a ponte Rio-Niterói, né, que também foi construída a uma profundidade grande. Então tem métodos para construir essas pontes. Pode ser, por exemplo, através de tubos, né, que são batidos, né, igual um batistaca, e eles penetram até atingirem rochas, né, para poder terem realmente uma segurança de estar num local firme, e são emendados um ao outro, e depois eles são cheios de concreto, e em cima de vários ali faz-se aquela plataforma para ter um pilar gigante para suportar, né, a ponte, né? São vários pilares, né? Então é um trabalho extremamente demorado. E tem também um outro processo que é conhecido como ensecadeiras. As ensecadeiras seria como se você fizesse um cercado ali dentro da água para os homens trabalharem. Então isso pode ser feito uma estrutura lá dentro, retira-se a água, seca aquele meio ali, né? E lógico que tem bombas permanentemente retirando água, porque sempre há alguma infiltração que vem de baixo para cima, ou então essas estruturas gigantes são feitas fora, né? E são levadas por meio de balsas e depositadas naquele local onde será erguido, né, uma das estruturas da ponte. Então ali dentro também os homens podem entrar e trabalhar, erguendo, né, lentamente, fazendo ali a base para nascer um pilar. São obras realmente fantásticas, que vale a pena vocês conhecerem um pouco, sabendo que em volta dessas secadeiras tem ali a água exercendo pressão. Então são estruturas muito resistentes. Pessoal, então gostaríamos de acrescentar neste episódio essas informações, mostrando mais uma vez aí o efeito da pressão, no caso de pressão da água, e como ela varia com a profundidade. Espero que tenham gostado e nos encontramos em nosso próximo episódio de Física Popular. Abração a todos!